Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Justiceiro, o Pelotão. Isso aqui foi originalmente uma minissérie em 6 volumes que saiu lá nos Estados Unidos entre 2017 e 2018 e foi publicado aqui no Brasil em encadernado, ou seja, aqui nós temos a história por completo, né? Aqui no Brasil saiu em 2020, mas eu só fui pegar para ler agora. Justiceiro Pelotão é escrito pelo Garth Ennis e desenhado pelo Goran Parlov. Goran Parlov já trabalhou com Garth Ennis antes, nas histórias aí do Justiceiro contra o Barracuda, por exemplo, e também é um cara que trabalhou para Bonelli, né? Galera, tem bastante gente que lê Bonelli, que segue o canal. Goran Parlov trabalhou para Bonelli e desenha também aí para Marvel aí, e com uma certa frequência faz parceria com o Garth Ennis. Bom, aqui nós temos o Garth Ennis escrevendo o personagem da Marvel em que ele se sai melhor. Inclusive, do que eu li do Justiceiro, o que de melhor eu li do Justiceiro foi escrito pelo Garth Ennis, né? O Justiceiro Max, que a Panini inclusive republicou em 4 encadernados. Bom, mas aqui nós não temos o Garth Ennis só escrevendo o personagem da Marvel que ele escreve melhor. Nós temos o Garth Ennis escrevendo o tipo de história que ele escreve melhor, que é histórias de guerra. Assim. O Garth Ennis é um baita escritor de guerra. Saiu aqui no Brasil pela Mitos um tempo atrás um quadrinho chamado Campos de Batalha. Como é que aquilo ali é bom? É o Garth Ennis, saiu encadernado só, uma pena, mas é o Garth Ennis escrevendo histórias de guerra e falando sobre a humanidade, os indivíduos, vamos colocar assim, vivenciando essa experiência da guerra. E os dramas vivenciados ali naquele contexto, a desumanização, os heroísmos vivenciados também, enfim, né? É um baita quadrinho. E aqui nós temos isso também. Nós temos o Garth Ennis trabalhando história de guerra. O Pelotão é uma história que é ambientada na Guerra do Vietnã. Ou seja, aqui nós temos mais uma vez o Garth Ennis trabalhando o Frank Castle antes dele ser o Justiceiro, no tempo dele no Vietnã. Mas qual é a novidade dessa história? Aqui nós temos um Frank Castle chegando no Vietnã. Nós temos seus primeiros combates, as suas primeiras experiências de combate na guerra, suas primeiras mortes, a sua primeira experiência de liderança de um pelotão, né? Ele é alguém visto como fora do comum, mas é inexperiente. É alguém que inclusive está ali disposto a aprender com os soldados que ele lidera. Na trama, um repórter ele vai entrevistar os remanescentes, deixa eu mostrar para vocês, os remanescentes desse pelotão, desse primeiro pelotão que o Frank Castle liderou. E a partir do relato desses homens que nós vamos ter um olhar sobre Frank Castle. É interessante, se a gente for pensar aqui, os narradores são o jornalista e esses homens. Então nós temos um olhar lançado sobre o Frank Castle, né? Não é o próprio Frank Castle falando sobre si, não é uma história que tem um narrador onisciente, é um olhar. E é interessante como que a partir desse olhar lançado pelo Frank Castle, o Ennis ele constrói um retrato da guerra, né? Esse olhar sobre o Frank Castle desses homens também é um olhar sobre a guerra. É a guerra vista do ponto de vista dos soldados, assim, né? Dos soldados. Esses soldados eles são os primeiros a perceber o absurdo em que eles estão metidos. Por exemplo, eles são colocados para defender posições que são tidas como irrelevantes ou inúteis, assim, né? E eles não veem significado naquilo, só que eles são obrigados a encontrar um significado para aquela experiência que eles vivem, para aquela experiência, em princípio, de absurdo, de violência que eles vivem. E eles não encontram esse significado na grande causa daquela guerra. O significado é encontrado em quê? Uns nos outros, né? É o próprio pelotão, é a defesa uns dos outros que é o que move aqueles homens, assim. A ideia é sobreviver, é voltar para casa, é salvar o amigo, é vencer a batalha em que estão. Assim, não há por parte deles um olhar para o todo, né? Para o olhar para o todo, pelo menos não enquanto estão lá, né? Depois de voltar para casa a coisa muda de figura. Inclusive há uma fala aqui sobre isso, mas não há olhar sobre o todo, né? Apenas porque eles vivem naquele momento. E isso dos dois lados. E aqui o Garth Ennis ele constrói um paralelo interessante,
Porque do lado vietnamita, essa questão do ponto de vista do soldado, ela é trabalhada a partir de uma oposição entre uma mulher, até aqui, né, talentosíssima para a guerra, e agora não lembro se é um general, um coronel, alguém de patente mais alta, né, que é um líder lá. E essa mulher, o que ela quer é vingança. Ela quer vingança muito contra o Frank. E esse homem já pensa em termos de recurso, de vencer a guerra. São dois olhares distintos. O olhar dessa mulher é de quem está no chão da guerra, né? Quem está no chão da guerra, vivenciando os traumas, vivenciando as dores e lidando com isso a partir da lógica da retribuição, da lógica da vingança. O olhar daquele homem não, é um olhar analítico, né? As pessoas são vistas como recursos, assim. Inclusive esse personagem é um personagem interessante, porque o olhar dele, desse líder, ele também é um olhar fundamental para o jornalista, que o entrevista na sua velhice, né? Esse líder vietnamita, né? Bom, é interessante também o fato que nessa história o Ennis ele mostra como é que o Justiceiro, né, o Justiceiro, o personagem que nós conhecemos, é fruto daquela guerra. O fato do Frank Castle ser extraordinário fazia com que ele fosse olhado pelos líderes, né, por quem estava acima dele na hierarquia, de um certo modo. Né. Ele era um instrumento muito bom. E é claro que ao ser colocado cada vez mais naquela guerra o modificava. Né. Ele foi alguém que nesse início, tanto quanto seus colegas, buscava significado na proteção dos outros. Ele queria fazer com que todo o seu pelotão sobrevivesse, que ninguém ali morresse. Né? Repare, né? Ele estava ali mais para proteger do que para vingar. A luta era a luta quase que de proteção. Não que ele não obedecesse ordem, ele fazia tudo isso, mas o significado que ele encontrava era na proteção dos outros, né? Na saudade da esposa e da filha, acho, né? Agora, da filha que ele deixou em casa. Né? Inclusive, é dito, né? Se não fizessem o que fizeram com esse homem, com ele, que homem ele poderia ter sido? Né? O Garth Ennis constrói aqui uma trama simples, mas intensa. Assim. Uma trama sobre os absurdos da guerra e sobre como ela pode mudar as pessoas. Sobre como os soldados que estão ali são vítimas e também são algozes. Né? Como é que eles praticam naquela situação toda que eles estão vivendo atos que são terríveis, atos que ferem os outros. Né? Esse ódio da vietnamita pelo Frank Castle é por causa da decisão que ele toma logo na sua primeira missão. Então é isso, né? Eles são vítimas, eles são algozes. Né? Eles estão ali como instrumentos de instâncias superiores que não olham para eles talvez como seres humanos. Inclusive falta, por exemplo, recursos, isso é bem mostrado, né? As armas que eles ficam não são as armas mais eficazes para aquele local. Essa situação é muito bem trabalhada. Há alguns detalhes que faz com que nós tenhamos a percepção de que aqueles homens para o esforço de guerra são vistos como descartáveis, pela estrutura, mas não por aquele que lidera o pelotão, que no caso é o Frank Castle. Assim. E os desenhos do Goran Parlov funcionam muito bem para a história. Assim. É uma das boas histórias de guerra aí do Garth Ennis. Né? E tendo como protagonista o Frank Castle. Né? Reparem, isso aqui contribui para uma compreensão do personagem e ao mesmo tempo é por si só uma história de guerra legal. É um gibi bem bacana. E é sempre bom ver o Garth Ennis fazendo aquilo que ele faz melhor. Eu, particularmente, tenho esse olhar. Né? Essas histórias mais gore, assim, do Garth Ennis, eu não ligo tanto. Né? Algumas próprias histórias dele relacionadas ao tema da religião, às vezes eu acho que ele repete muito certa coisa que já está posta em Preacher. Assim. Mas nas histórias de guerra, cara, eu acho que ele sempre manda muito bem. Ele retrata certa crueza da guerra, constrói histórias interessantes e uma crítica que está contida no próprio fluxo da história. Ele não precisa, levantar a crítica feita é essa. Não precisa, ela está contida no próprio fluxo da história. Gibi, como eu disse, simples e intenso. É isso aí, minha gente. Tá aí o meu olhar sobre Justiceiro, o Pelotão. Não esquece daqui, jabazinho final, né? De curtir o vídeo se achou legal, de compartilhá-lo, mostrá-lo para outros, é isso que faz nossa comunidade aqui aumentar. Passamos de 14 mil inscritos, fico pensando, esse é um número que eu nunca imaginei alcançar, né? Deve chegar aí antes do meio do ano a 15 mil inscritos.
Então, compartilha, mostra para outros, se você chegou através desse vídeo, se inscreve no canal, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui, pela manhã e à noite, né? Costuma ter 2 vídeos por dia, é o comum aqui, mas, bom, o que é garantido é um. Há também o podcast, a Voz dos HQs, o link vai estar aí na descrição. Segue a gente lá também, é um conteúdo mais antigo do canal, adaptado e editado para esse formato de áudio. E a última coisa que eu tenho que falar é fazer o jabá, que é importante, para dizer que é um mal necessário, não é, que é o link da Amazon, que está aí na descrição do vídeo. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, isso ajuda demais o canal. É o que dá o sustento material do canal, é o que me permite fazer cada vez mais e melhores vídeos. Qualquer compra que você for fazer lá, né, para comprar um computador, um livro, um gibi, vou deixar tanto o link geral quanto o link para Justiceiro O Pelotão, que é vendido lá também, caso alguém tenha interesse, né? Bom, há um jabá ligado a esse, que é de uma outra loja, da loja da editora Novo Século, parceira aqui do canal também. Tem um cupom dessa loja, a editora Novo Século publica vários quadrinhos pelo selo Geektopia, e também ela tem seus livros, né? Livros acadêmicos, livros religiosos, livros de ficção científica, livros de literatura brasileira, literatura internacional. Caso você fazer uma compra na loja dessa editora, tem o cupom MiniHQ que está na descrição também. Os links estão lá na descrição. Esse cupom dá 30% de desconto e também ajuda o canal, caso você utilizar, né? Enfim, jabás feitos. Vou parando então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.